Às vezes parece que tudo está dando errado, mesmo quando você está tentando fazer o certo. É como se o mundo virasse as costas justo quando você decide caminhar pela fé. E aí surge a dúvida: será que Deus se esqueceu de mim? Mas e se na verdade Ele estivesse apenas testando você para te preparar para algo maior? Pense nisso. E se cada lágrima, cada porta fechada e cada silêncio fossem provas de que você é o escolhido para algo que ainda não consegue ver? Que tal encarar a possibilidade de que nada está saindo do controle, mas sim, tudo está sendo orquestrado com um propósito divino? Porque o que parece atraso pode ser apenas o treinamento de Deus para te deixar pronto para o que vem depois. Ao longo deste vídeo, você vai entender que as batalhas não são castigos, mas convites à transformação. Vai descobrir que fé não é apenas acreditar quando tudo vai bem, mas continuar firme quando nada parece fazer sentido. E quando essa revelação tocar o seu coração, você nunca mais verá as dificuldades da mesma forma. O teste não é para te destruir, é para te provar digno do destino que Deus escreveu para você. É curioso como a vida, às vezes, parece querer nos testar até o limite, não é? Justo quando achamos que estamos prontos, algo inesperado acontece e tudo muda. Mas e se cada contratempo fosse, na verdade, um empurrão de Deus para nos tirar da zona de conforto? Os obstáculos não são punições, mas degraus que nos elevam espiritualmente. Deus usa as dificuldades como instrumentos para lapidar a alma, assim como o fogo refina o ouro. É nesse processo que nascem a paciência, a sabedoria e a força que nos tornam realmente preparados para o propósito. Quando o vento sopra forte e tudo parece incerto, é ali que a fé é colocada à prova. O escolhido não é aquele que nunca erra, mas aquele que persiste quando tudo diz que não. As dores moldam o caráter, ensinam a esperar e fortalecem o coração. O segredo está em parar de lutar contra o processo e começar a confiar que existe um propósito por trás de cada lágrima. A cada provação vencida, Deus sussurra: "Eu ainda estou aqui." E é justamente nesse reconhecimento que começa a verdadeira transformação, um convite para olhar além da dor e enxergar o milagre disfarçado de dificuldade. Tem gente que passa pela luta reclamando, perguntando: "Por que comigo?" e sem perceber que a resposta está na própria pergunta. O que parece injustiça pode ser um chamado para crescer, amadurecer e evoluir. Ao invés de lamentar, devemos mudar o olhar, enxergar as batalhas como ferramentas divinas. Quando a mente se abre para essa verdade, o coração se acalma e a alma se fortalece. Deus não quer destruir você. Ele quer despertar o melhor que existe dentro de você. E isso só acontece quando você aprende a ver o invisível e a confiar mesmo sem entender. Imagine se, no meio da tempestade, você dissesse: "Deus, eu confio em Ti." Essa simples atitude muda tudo. A fé transforma o desespero em aprendizado, a perda em direção e o caos em oportunidade. Quando o escolhido decide ver o bem até no que dói, o cenário começa a mudar. Não porque o problema desapareceu, mas porque a visão foi restaurada. O segredo está em não reagir com medo, mas responder com fé. Afinal, quem aprende a enxergar com os olhos do Espírito entende que até o deserto tem flores. Basta acreditar que Deus continua cuidando de cada detalhe. Há momentos em que o silêncio de Deus parece ensurdecedor. É como se nada se movesse, como se as orações batessem no teto e voltassem. Mas é nesse tempo de espera que Ele trabalha de forma mais profunda. Esse período eu chamo de o deserto, um lugar onde não há atalhos, apenas confiança. Deus não se atrasa, Ele prepara. Cada demora tem um propósito: fortalecer a paciência, provar a fé e moldar o coração para o que virá. O deserto não é o fim. É o laboratório onde o escolhido aprende a depender do invisível e a reconhecer a presença divina, mesmo quando não sente nada. E é curioso como o deserto revela quem somos de verdade. Quando ninguém vê, quando nada dá certo, é ali que se mostra o tamanho da fé. Muitos desistem, outros reclamam,
mas os que permanecem firmes encontram um poder que o conforto nunca proporcionaria. É no chão árido da espera que a semente da confiança germina. Se hoje parece que nada acontece, lembre-se: Deus está te testando, não te punindo. Ele está te preparando para o que já é teu, só ainda não amadureceu o suficiente para ser entregue. A fé verdadeira não se mede quando tudo floresce, mas quando o coração insiste em acreditar mesmo no deserto. Tem horas que não dá mais para fugir. Ou você enfrenta, ou fica parado vendo a vida passar. O verdadeiro guerreiro não é o que nunca sente medo, mas o que avança mesmo tremendo. O cristão foi chamado para lutar com dignidade, com serenidade e confiança em Deus. Ser guerreiro é escolher a paz quando o mundo provoca guerra. É perdoar quando o orgulho grita, é calar quando a alma quer gritar. Essa força não nasce da carne, mas do espírito, da certeza de que há um propósito por trás de cada batalha. Deus nunca prometeu uma jornada sem lutas, mas garantiu vitória àqueles que permanecem fiéis. O guerreiro interior se levanta mesmo quando todos duvidam, porque ele sabe que foi escolhido para algo maior. Quando você se recusa a se ofender, quando responde com amor, você desarma o inimigo e ativa o favor divino. A verdadeira força não está em vencer os outros, mas em dominar a si mesmo. E é nesse domínio, nessa fé inabalável, que o impossível começa a se mover. Porque no fim, é sempre a coragem de continuar que diferencia os que apenas sobrevivem dos que realmente vencem. Ninguém gosta de sofrer, mas é incrível como as maiores lições nascem justamente dos dias difíceis. O crescimento espiritual acontece quando decidimos manter o coração em paz, mesmo quando tudo parece injusto. É fácil ter fé quando o cenário é favorável, mas o verdadeiro crescimento vem quando você escolhe confiar enquanto o chão treme. É ali que Deus amplia sua capacidade, ensina paciência e prepara o terreno para bênçãos maiores. Cada escolha de agir com bondade, cada perdão concedido e cada silêncio escolhido são sementes que, mais cedo ou mais tarde, florescem. Quando alguém te trata mal e ainda assim você responde com amor, está construindo músculos espirituais. É como um treino invisível no qual Deus observa cada reação. Ele não se impressiona com discursos bonitos, mas com atitudes que refletem fé e maturidade. Ser o escolhido não é ter uma vida fácil, é aprender a crescer mesmo quando o vento sopra contra. E acredite, quando o coração continua firme, mesmo machucado, algo poderoso acontece. Deus começa a promover o crescimento que o conforto jamais traria, porque é na dor que a raiz da fé se aprofunda e se torna inabalável. A dor é uma professora exigente, mas suas lições duram para sempre. O sofrimento é comparável ao exercício físico. Ninguém gosta do esforço, mas todos desejam o resultado. Da mesma forma, Deus usa o desconforto para fortalecer o espírito. Ele sabe que sem resistência não há crescimento e sem luta não há vitória. É no momento em que parece insuportável que o milagre começa a ser gestado. A dor não vem para destruir, mas para moldar. Cada lágrima derramada é uma ferramenta divina lapidando o caráter do escolhido. Se você está enfrentando algo que dói, não se apresse em fugir. Fique, aprenda. Há algo ali que Deus quer te mostrar. O desconforto é o campo onde a fé floresce, onde o orgulho é quebrado e o espírito é refinado. Quando a mente entende isso, o sofrimento deixa de ser inimigo e se torna aliado. É nessa entrega que nasce a força de quem decide continuar, mesmo sangrando, porque o verdadeiro poder não está em evitar a dor, mas em transformá-la em propósito. E quem compreende isso nunca mais enxerga a vida do mesmo jeito. Chega um ponto em que a vida parece um grande exame espiritual, e não há como colar. É o momento em que a fé é realmente colocada à prova. A expressão passar no teste significa manter a serenidade quando tudo desaba, continuar crendo quando nada muda e escolher a esperança quando a dúvida grita. É fácil louvar a Deus no alto da montanha, mas o verdadeiro louvor acontece no vale, quando os olhos não veem saída. O teste não é para Deus descobrir quem você
É para você descobrir quem pode se tornar quando confia completamente nele. Talvez a porta tenha se fechado, o plano não tenha dado certo ou alguém tenha te decepcionado. Mas nada disso é o fim. É o exame final antes da promoção. O escolhido precisa provar que não desiste quando as coisas apertam. É nesse momento que o céu observa e o favor divino se aproxima. Quem permanece firme, mesmo cansado, está a um passo da vitória. Deus nunca desperdiça uma prova. Toda dor tem um propósito, e todo teste superado se transforma em testemunho. E no fim, o que parecia um castigo era apenas o empurrão que faltava para o milagre acontecer. Existem dois tipos de dor na vida: a da disciplina e a do arrependimento. Uma pesa agora, a outra pesa para sempre. Suportar o incômodo de fazer o que é certo dói menos do que carregar a culpa de ter desistido. A disciplina espiritual é como uma ferida que cicatriza. Machuca no começo, mas fortalece depois. Já o arrependimento é como um corte aberto que nunca fecha, lembrando o tempo todo o que poderíamos ter feito diferente. Deus não busca perfeição, Ele busca persistência. É melhor enfrentar o desconforto de perdoar hoje do que viver anos com o coração preso ao passado. É melhor vencer o orgulho agora do que se arrepender depois de ter destruído algo que Deus queria preservar. A dor da disciplina nos faz crescer, a do arrependimento nos faz encolher. O escolhido entende isso, sabe que obedecer custa caro, mas desobedecer custa mais. Quando o coração escolhe a dor certa, o céu se move a favor. E o que parecia sacrifício se revela como libertação. Porque a disciplina é o preço pago por quem quer colher frutos que só a fé e a coragem podem gerar. A história dos israelitas é um espelho da nossa própria jornada. Eles viram milagres, sentiram o cuidado de Deus, mas, ainda assim, duvidaram. Murmuraram diante da fome, reclamaram diante da espera, e por isso permaneceram 40 anos vagando no deserto. O atraso não era castigo, era misericórdia. Deus sabia que o coração deles ainda não estava pronto para a promessa. E quantas vezes nós também ficamos presos em ciclos porque não aprendemos a confiar de verdade? A fé não amadurece com pressa, amadurece com obediência. Talvez o seu deserto seja um emprego difícil, uma relação desgastante ou um sonho que ainda não se realizou. O perigo está em reagir como os israelitas, reclamando, duvidando, voltando ao passado. Quando fazemos isso, o caminho se prolonga. Mas, quando decidimos agradecer mesmo sem entender, o céu se abre. O escolhido aprende a caminhar sem precisar de garantias, sabendo que cada passo o aproxima da promessa. Deus não se esqueceu de você. Ele só está esperando que sua atitude revele maturidade suficiente para atravessar o Jordão e tomar posse do que já é seu. As provações não são castigos do inimigo, são treinamentos do céu. Deus usa os desafios para moldar guerreiros, não vítimas. Cada obstáculo é uma pergunta disfarçada. Você confia em mim mesmo agora? Quando o coração responde com fé, o favor divino se manifesta. As provas revelam não o que Deus precisa saber, mas o que nós precisamos reconhecer dentro de nós. É por isso que os testes se repetem até aprendermos a lição, não por crueldade, mas por amor. Deus não quer apenas te abençoar, Ele quer garantir que você saiba sustentar o que Ele vai te entregar. Por isso as demoras, as perdas e os silêncios são apenas parte da preparação. O escolhido entende que cada prova é uma escada, não uma prisão. O modo como você reage define se está pronto para a terra prometida ou se ainda precisa de mais tempo no deserto. Quando a fé se torna inabalável, a vida muda. E é nesse ponto que você percebe, as provações não eram o fim. Eram apenas o início do propósito que Deus sempre planejou para você.